Olá, amigos e amigas, eu sou Flávio Boni, bem-vindos ao canal Vinhos e Música. Hoje eu vou dar 5 dicas, uns conselhos práticos a respeito de como que a gente faz para perceber aromas no vinho. Eu tive em junho de 2025, há poucos meses atrás, estou gravando esse vídeo agora no final de agosto de 2025, na minha cidade que eu cresci, São Carlos, estado de São Paulo. Encontrei um amigo, assim, de longa data, aí fazia quase 10 anos que a gente não se via, falei que estava trabalhando com vinho e tal, e uma das coisas que ele comentou, ele falou: Flávio, eu não entendo a questão de aroma de vinho, como é que tem esses cheiros, o pessoal coloca a substância ali, os negócios químicos, como se fosse fazer uma bala, uma coisa industrializada, né? Eu falei: não, isso aí tem a ver com as uvas e tal. Então vamos tentar entender. Primeiramente, vocês estão vendo que eu tenho algumas garrafas aqui, eu vou começar a usar. Esse ano 2025 eu tomei pouco vinho francês, né? Como se fosse uma coisa trivial, né? Eu não lembro se eu já tomei Châteauneuf du Pape, não falo francês, quer dizer o Castelo Novo, a Casa Nova, o Palácio Novo do Papa. Vou começar abrindo esse Châteauneuf du Pape. Como é um vinho tinto, eu já vou abrir agora e vou fazer a técnica do eu não tenho... Como é que fala? Eu não tenho... aquele bagulho lá que o pessoal usa para... Decanter, olha eu. Então eu vou usar essa jarra, né? Então vou fazer aquele processinho que eu expliquei no vídeo, o vídeo tá aqui na sequência. É um macete assim, quando a gente não tem decanter. E às vezes os vinhos tintos, se bem que isso aqui é 2023, ele ainda tá relativamente novo, né? Então vou fazer o processo lá que eu falei, gente, ó. Só relembrando, ó, você pega... Deixa eu tentar usar a borda aqui Opa! Vou fazer de um jeito melhorzinho, eu tô meio descontrolado. Deixa eu melhorar o ângulo, né? Isso aqui eu tô oxigenando, eu tô abrindo o vinho. Geralmente para vinho tinto isso ajuda bastante. Se você quiser fazer. Então, que eu tô movimentando ele. Ó. Então tá, vamos. Enquanto isso eu vou falando a respeito do aroma. Agora eu vou devolver na... Só vou dar um girinho assim, ó. Se fosse a minha pequena taça. E agora eu vou devolver aqui na garrafa, sem fazer lambança, né? Por isso que eu tô... Ó, super simples, gente. Se vocês quiserem fazer isso em casa, tem um vídeo aqui que eu explico, tá no link. Então tá, isso aqui eu tô oxigenando vinho tinto, porque eu já vou beber ele, né? E vou ficar explicando os aromas, né? Tô fazendo uma... Finalzinho vai ser aula prática. Então tá, aí eu coloco isso aqui pra cá. Outra dica para perceber os aromas é o formato das taças, né? Deixa eu tirar fora isso aqui. Opa! Então, essa taça eu adoro, a taça flauta, o pessoal fica falando flute, em inglês, flute, né? No Brasil não precisa, pode falar taça flauta. Essa aqui até tem uma abóbadazinha assim, né? Que ajuda você a perceber os aromas quando você vai tomar espumante, champanhe, prosecco, né? Vocês entenderam. Muita gente critica, mas geralmente quando a gente tá tomando champanhe a gente não tá assim, né? A gente tá festejando. Então eu gosto dessa taça. Essa aqui é a que a gente vê, que eu falo nos filmes clássicos, assim, né? Do James Bond, né? Hitchcock, anos 20, 30, 40, 70, né? Então também o pessoal adora tomar champanhe nesse aqui. Eu adoro, eu acho ela bem legal, mas não é o que eu vou usar, não vou tomar espumante hoje. Deixa eu colocar isso aqui do lado. É legal se você tiver uma taça, geralmente a taça, eu já falei, né? Ela tem esse formatinho assim, ó, e daí ajuda você a sentir. Então uma tacinha assim fica mais legal. Não precisa ser uma taça tão grande, isso aqui é bem exagerada, né? Depois eu vou ficar entre essas duas, eu vou decidir conforme eu vou fazendo o vídeo, beleza? Perceber os aromas, primeira dica, aproveita a sua memória, né? Então, a gente, como é brasileiro, a gente tem muito acesso a frutas. Então, quem mora na Amazônia, Nordeste, mesmo estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente tem um repertório muito grande de fruta. Aliás, numa das aulas que eu tive aqui, que eu faço curso de enologia e viticultura, a gente tem aula que a gente vai provando o vinho, né? E daí Cabernet Sauvignon, alguns Cabernet Sauvignon, às vezes eu sinto aromas de jabuticaba. Aqui é uma geleia de jabuticaba. Então, pega essas referências das frutas que você tem na sua região, entendeu? Então, quando você pegar assim um vinho tal, ó, você coloca um pouquinho na taça tal. Lembrando, são componentes aromáticos que já estão na fruta, já estão na uva, né? Isso aqui é mostrando a uva, ó, a fruta, né? Só que isso aqui é uva de mesa. Então o vinho que é feito de mesa, aí
Chapinho, Dom Bosco, uva de mesa são uvas americanas. Elas têm um componente ali, como é que fala, uma molécula que dá o cheirinho de uva. Então, assim, você abrir um vinho desses, tô sentindo o cheiro de uva. Eu bebi vinho de mesa em junho, né, no Brasil. Aí a primeira coisa, quando abriu assim, já veio o aroma, o cheirinho de uva, tá certo. Mas para esses vinhos aqui que são, a gente chama de vinho fino no Brasil, Chardonnay, Merlot, Primitivo, Malbec, que mais? Garnacha, Syrah, né, que está dando bastante no estado de São Paulo. Essas são uvas europeias. Elas não têm esse componente, essa molécula. Então, você não vai sentir aromas de uva. Você vai sentir uns aromas que vêm mesmo do vinho, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Tente reconhecer, assim, por exemplo, eu falei aqui na aula, eu tô sentindo jabuticaba, só que jabuticaba não existe na Califórnia, entendeu? Então, e os livros, principalmente quem estuda para ser sommelier, os livros foram feitos na França, na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, né? Então o repertório de norte-americano, de europeu, é bem menor em relação à fruta. Fora que também a cultura deles de comer fruta fresca e ter suco, principalmente aqui nos Estados Unidos, é fora da casinha. Suco feito ali na hora não existe, entendeu? Uma coisa raríssima, né? Então é isso, aproveita as frutas, por exemplo, no Brasil a gente come coco fresco, que é bem comum, né? Aqui não é comum nos Estados Unidos, entendeu? Então isso é uma vantagem que a gente tem. A segunda procure os aromas, geralmente, sentir fruta. Então, mas que fruta, Flávio? Vou sentir abacate, né? Não, nem tanto. Abacate não é uma fruta muito comum. Então, mas geralmente pega assim, ó, é normal, vamos falar assim, aqui não é um treino para ser sommelier, não é um treino assim, dia a dia, gente comum, né? Então você vai, às vezes, primeiramente, você vai sentir algumas... se o vinho tiver legal, né? Depois eu vou nesse ponto se o vinho tiver um pouco ruim. Você vai sentir, às vezes, aromas que vão lembrar. É sutil, gente. É uma coisa assim que é sutil. São sutilezas, né? Então vai ser normal você sentir frutas, né? Agora, eu vou falar, mas como que a gente faz? Agora é a terceira dica. A dica que eu vou dar é o seguinte. Vamos pegar as 3 grandes, assim, divisões de vinho, né? Branco, rosé e vinho tinto, né? Então, assim, um vinho branco, geralmente vinhos brancos eles são super aromáticos, né? Eles são, não todos, né? Mas a grande maioria das uvas brancas, eles têm muito buquê, que a gente fala assim, né? Buquê de flores, que a gente fala, né? Então, lembra, vinhos brancos, às vezes você vai... tenta associar pela cor, grosso modo, né? Não é uma regra, mas tenta associar assim. Vinho branco, tenta associar, às vezes, com frutas cítricas, melão, entendeu? Maracujá, essas frutas assim, mais frutas tropicais. Às vezes a gente sente pêssego também, né? Isso aqui é um pêssego branco, eu adoro pêssego branco. Então você vai sentir... Você não vai sentir, por exemplo... Sherry em português é cereja. Você não vai sentir cereja, assim, num Chardonnay. Entendeu? O Chardonnay não é um vinho muito gostoso de beber, mas não é um dos super aromáticos, né? Esse aqui, no caso, ele não tem passagem de madeira, então ele não é amanteigado. Aí, por exemplo, se um Chardonnay tiver passagem por madeira, às vezes você sente até quase como se fosse uma pipoquinha, sabe? Pipoca que você faz na manteiga. Tem Chardonnay californiano que dá isso. Por exemplo, esse aqui é um outro Chardonnay californiano, esse aqui é um pouco amanteigado, então ele vai ter, às vezes, essa coisa... É a mesma fruta, né? O mesmo tipo de uva, Chardonnay, só que 2 regiões diferentes, vinificados diferentes, entendeu? Então é isso. Aí, se você vai para os rosés, por exemplo, esse aqui é o primitivo, é um rosé de primitivo. Então você pode sentir, às vezes, um pouquinho de morango, você pode, às vezes, sentir pêssego, entendeu? Diferente, por exemplo, se você tivesse na Zinfandel primitivo, geneticamente elas são idênticas, né? Então eu tenho um primitivo aqui. Aliás, esse aqui é um primitivo biodinâmico, né? Ele tem um selo Demeter aqui perto de casa. Vou deixar o link da vinícola, a Narrowgate, super legal. Então esse aqui, apesar de ser geneticamente parecidos, mas aqui você tem o rosé da Primitivo, né? Esse aqui é um Zinfandel, de outra região da Califórnia.
aliás, é dos meus vinhos, está chegando no Brasil. Então é isso. Então o branco e o rosé tenta ir mais ou menos assim para frutas mais brancas, frutas, ó, tá vendo que lembra, ó, esse aqui é um rosé de Grenache Syrah Cinsault, né, francês, lá de Provença, né, então o rosé de Provençal, ele é bem, lembra verão, melancia, pêssego, sabe, coisas às vezes cítricas de leve, assim, sabe, ele tem como se fosse um raspadinho, às vezes pode ter um raspadinho de limão, mas muito de leve, não é como se eu estivesse assim raspando o limão super forte, entendeu? Então é essa, eu tô na minha missão de começar a beber um pouquinho mais vinhos franceses, né, para abrir a minha quilolitragem. Aí, a dica e se for tinto, né, tinto geralmente assim, se for um tinto leve, por exemplo, Pinot Noir, deixa eu mostrar, isso aqui é um Pinot Noir aqui perto de casa, Pinot Noir tinto, não é branco, né, essa vinícola tem um Pinot Noir branco que eu acho maravilhoso, você vai sentir assim, às vezes, pode sentir morango, você pode sentir às vezes cereja também, então essas são os tintos leves. Esse aqui é um Pinot Noir da Serra Gaúcha, feito pela Cantina Gelaim, lá em Flores da Cunha, né? É a mesma uva, duas regiões, aliás, é América do Sul, é bem ali pertinho de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, e aqui, ó, Califórnia, né? Então, mesma uva, eu adoro Pinot Noir, mas eles têm, assim, um pouquinho de diferença. Isso que é uma coisa legal, assim, né? Você pode provar a mesma uva, mas de regiões diferentes. Essa é a dica. Branco, tenta procurar, às vezes, assim, mais frutas brancas, e se for rosé e tinto, às vezes vai para frutas um pouquinho mais escuras. Por exemplo, Cabernet Sauvignon é comum, às vezes, sentir amoras negras, ou mirtilo, né? Mirtilo que tem aí no Brasil, ó. Frutinha que eu adoro, mas é uma fruta de clima temperado, tem bastante aqui, ó, mirtilo e tal. É uma frutinha que eu gosto. Então é isso, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, né? Tenta procurar às vezes amoras negras, amora em geral, né? Então vai ser isso. E daí começa, se você não sentir, tudo bem, vai a primeira vez, depois a segunda vez tenta perceber, muda o vinho, então vai para um vinho branco um dia, tenta perceber se você sente madressilva, se você sente flores, né? A outra dica que eu tenho, eu tô lendo aqui no meu caderninho, tem um bloquinho de anotação, assim, ó, anota no celular, sabe? Anota assim, ó, hoje eu tô bebendo um vinho, sei lá, um Chateauneuf du Pape 2023, ele às vezes tem atrás a proporção da, se é um blend, né, ó, isso aqui é 70% Grenache, 10% Syrah Mourvèdre, e tem Cinsault no final, é um vinho tinto e tal, e daí, vamos supor, ó, você dá uma giradinha, eu fiz aquele processo no começo para dar uma abertura, tô sentindo bastante aroma aqui, ó. Eu nunca bebi esse vinho, tá sendo a primeira vez, ó. Aí chega com o nariz, né? E é isso mesmo, ó, tô sentindo cereja, tô sentindo amora, entendeu? O pessoal daqui da Califórnia falou que vinho francês, às vezes eles sentem muito coisas terrosas, como cogumelo. Esse aqui não, porque é um 2023, então ele não evoluiu tanto. Eu acho que ele deve ter ficado talvez 12 meses só na barrica, não está escrito. Se passou por carvalho foi pouco. Eu vou deixar um link aqui que eu explico o efeito que o carvalho dá no vinho, que às vezes se é carvalho neutro, ele só suaviza, e se é um carvalho um pouco mais novo, às vezes ele vai dar baunilha, ele vai dar coco, e às vezes se usa também, dependendo da vinícola, né, principalmente em grande produção, por exemplo, reservado chileno, vinho reservado, quando você vê chileno assim, tá escrito reservado, geralmente eles usam lascas de carvalho no tanque, depois eles tiram, é como se fosse um chazinho de carvalho, assim, só coloca, aí libera. Entendeu? Tem essas tecnologias hoje em dia. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Só assim para dar uma introdução de leve e tal. Se você quiser aprender assim mais aprofundadamente, ser um especialista, aí eu recomendo para você ver às vezes cursos, por exemplo, da ABS, esses cursos às vezes de formação inicial dessas associações que tem de sommelier no Brasil. Eles têm curso online e eles mandam até amostras para você assim sentir, daí eles dão aulas, isso é super legal também. Outra forma é óbvio, né, você aproveitar, ler às vezes o contrarótulo do vinho,
porque às vezes a vinícola, quem faz o vinho, ele explica um pouco assim. E também visitar vinícolas. Aproveita que você está aí no estado de São Paulo, está com bastante vinícola, Minas Gerais, tem, perto de Brasília tem Goiás, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro está começando a pipocar vinícolas, né? E não preciso falar, obviamente, né? Santa Catarina, região ali da Serra, e Rio Grande do Sul também, que tem 3, 4 grandes áreas que fazem vinho aí no Brasil. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. E eu vou aqui ó, provando pela primeira vez um Chateauneuf du Pape Foncé. Maravilhoso. Muito obrigado. Tchau, tchau.